Fala pessoal, continuando aqui a minha saga de ler pelo menos 4 livros clássicos em um ano, né? Eu sei que é pouquíssima coisa, mas esse pouco já vai ser útil, que nem meu professor disse. Lê 4 livros esse ano, mais 4 livros ano que vem. Aí quando você chegar no terceiro ano, só tem mais 2 pra você ler no máximo, assim, pra você relembrar, sabe? Então eu resolvi pegar agora, dessa vez, Escravizaura. Bom, como eu vou explicar pra vocês o meu objetivo disso, fazer esses vídeos sobre clássicos? Primeiramente, por causa que vestibular tá aí e tem que ler esses livros pra vestibular e tudo bem. E essa vez eu tive que ler A Escravizaura do Bernardo Guimarães. O primeiro livro que eu li foi o Iracema, do José de Alencar. E assim, como eu disse, eu senti muita dificuldade em ler tal livro, porque ele é muito complicado, você não tem ideia. E só comecei a entender exatamente bastante coisa quando eu cheguei no final, porque já estava meio que acostumado com a linguagem do José de Alencar. A Escravizaura, eu já adianto que eu não tive absolutamente nenhuma dificuldade para ler esse livro. Claro, de início eu fiquei meio assim, pensando que ia ser uma coisa mais foda que Iracema. Eu fiquei pensando que a linguagem ia ser complicadíssima, mas não, ele é muito de boa. Antes de eu contar um pouco da história, eu gostaria de mostrar o que eu fiz com esse livro, que minhas táticas para ler esse livro, para entender melhor e usufruir de tudo, assim. Primeiramente, pela primeira vez na vida, eu usei post-its para marcar personagens, isso mesmo. Toda vez que algum personagem novo aparecia, eu fui lá e colocava um post-it, né? E o muito legal de José de Alencar é que quando ele apresenta um personagem, ele fala assim, ou então aparece fulano. Então ele já começa a descrever. Então caso eu não me lembrasse demais, eu só olhava os post-its, lembrasse de tal personagem, ou ele ficasse um tempo sem aparecer, eu só olhava aqui, ele é assim, assim, assado, lembrei, faz isso. Isso me ajudou a colocar esses post-its. Eu ainda coloco também os post-its gigantes, explicando pra mim, resumidamente, como que é o que fala sobre determinado capítulo. Dessa vez eu coloquei menos post-its assim, gigantes, contando o que aparecia, por conta que eu acho que não senti tanta necessidade disso. Mas caso tivesse um capítulo até bastante importante, eu colocava um resuminho lá, tipo, vai acontecer isso, né? Eita, aconteceu isso, e assim vai. A história tem início numa fazenda onde tem uma pessoa tocando esse piano, e é a própria Escravizaura. E se você pensa que escrava era uma pessoa negra, não é. Isaura é uma escrava branca, meio que assim. E ela é super bem tratada no trabalho, não fica na senzala, ela fica lá com seus patrões, com o Leôncio, com a Malvina e assim vai. E a Isaura é particularmente descrita como se fosse uma deusa grega, né? E todo mundo gosta dela. Já dá pra entender o que vai acontecer. Bom, os primeiros capítulos ele mostra mais a Isaura reclamando, tocando seu piano e contando uma música triste, quando aparece Malvina. E ela fala que música triste, que você não é... Você deveria dar graças a Deus, porque ela é desse jeito e assim vai. E começa mostrando a chegada do Leôncio com o irmão da Malvina. A partir daí, o Bernardo de Guimarães, ele conta do nada pra gente a história do Leôncio, a história do irmão da Malvina e assim vai. Uma coisa que eu gostei muito desse livro é que assim, você não pode ficar um minuto distraído, porque acho que se você ficar um minuto no mundo da lua, você vai se perder, porque o Guimarães, ele do nada muda o percurso e do nada ele fala, eu vou parar isso aqui agora de contar isso e vou voltar um pouquinho no tempo pra você entender exatamente o que tá acontecendo, né? E o duro que ele fala mais ou menos desse jeito. Ele fala, calma aí, leitor, vamos voltar um pouquinho no tempo pra você entender melhor. Enfim, voltando. Como eu disse, a Isaura era descrita como uma deusa grega e assim vai. Por conta disso, ela é cobiçada por todo mundo. E quando eu digo todo mundo, é todo mundo mesmo. O Leôncio, que é casado com a Malvina, dá em cima da Isaura, falando que é uma deusa, etc. Não é à toa que quando ele estava pra casa dele lá, voltando com o irmão da Malvina pra casa dele, ele fala da beleza esplêndida de Isaura e o Henrique, que é o irmão da Malvina, fala que não, nada a ver, desencana, é só uma escrava e não sei o que lá. E quando o Henrique vê, também dá em cima dele. E a partir daí ficam 5.000 capítulos mostrando cada vez uma pessoa nova gostando da Isaura. O jardineiro ridículo gosta dela, todo mundo gosta dela. Até que uma certa vez a Malvina observa o Leôncio deu em cima da Isaura e a partir daí começa a confusão, porque a Isaura tá fodida, porque o Leôncio perdeu a Malvina e ele ama ela e ao mesmo tempo ama a Isaura e ele quer vingança. E você vai conhecer muito mais agora a história da Isaura, você vai
se aprofunda muito nesse mundo e vai parar em tudo que é lugar. Enfim, tem muita coisa que acontece nesse livro, tipo, muitas ações que acontecem aqui. Chega no comecinho, ele pode parecer um pouquinho entediante, um pouco meloso, né? Mas eu tava olhando o pessoalzinho do Scooby que leu esse livro, a maioria reclamou por causa dessa melação. Sinceramente, não me incomodou tanto essa melação, não. Eu preferi muito vezes a Escravizaura do que a Iracema. Não poderia falar isso, mas eu falei. Assim você vai se divertir com a Isaura. Eu não vou contar ainda spoiler, mas eu admito que o final ele não foi nem um pouco previsível e que, sério, me deixou um pouco contagiante. Eu demorei um pouquinho sim pra ler esse livro. Sim, eu demorei em torno de 3 semanas pra ler um livrinho desse tamanho. E eu fiquei impressionado comigo. Mas eu tenho uma explicação muito lógica pra isso. Como eu estava lendo a saga dos Instrumentos Mortais, eu lia, sei lá, 2 capítulos desse livro e aí pegava um livro dos Instrumentos Mortais, lia ele inteiro, aí voltava nele. Então, você é que entende. Então por isso eu tive que demorar um pouquinho pra ler esse livro, porque se eu lesse muito rápido também ele, a data da prova tava longe, então quando chegaria no dia eu iria ter lido outros livros depois desse e não ia lembrar nada desse. Então, né, melhor ler devagar, aos poucos, intercalar com outros livros, e deu certo. Essa edição aqui é uma edição lindíssima da Saraiva, que eles mandaram pra mim. Eles mandaram também do Iracema e dos próximos 2 livros que eu ainda vou ler esse ano, que eu já mostrei no vídeo 1, do que eu mostrei do vídeo de Iracema. É uma edição comentada no final, né, que é o Diário de um Clássico, onde tem todo aquele contexto histórico do romantismo, tem todo esse negócio muito legal e que vale a pena ler pra você entender mais sobre essa história do porquê foi escrito e porquê tem toda essa utopia, vamos falar assim, essa beleza da mulher. É muito legal e é certamente uma das melhores que eu encontrei também, né? Porque é uma edição comentada, porque a maioria que eu vi não era tudo isso que eu queria e não tinha toda essa contextualização histórica, não tinha bastante coisa. Então essa é uma edição completa, vamos falar assim, então fica indicado pra vocês a Escravizaura, porque acho que não vai precisar contar então tanto spoiler pra vocês, porque, sabe, eu não vou querer estragar a leitura de ninguém, mas caso você queira comentar comigo alguma coisa desse livro, deixa aqui no comentário, mas escreva spoiler. Aí a gente conversa melhorzinho depois sobre isso daí, sobre a minha opinião final em si. Então, gente, fica mega indicado pra vocês. A Escravizaura, do Bernardo Guimarães. Agora eu volto só em setembro pra ler outro clássico que eu esqueci o nome, mas tudo bem. Então é isso, beijo pra todo mundo e até a próxima. Fui!